Se você assistiu ao primeiro filme que está nesse site, onde eu conto um pouquinho da minha trajetória profissional, você pode estar aí pensando em que todos os passos da minha carreira foram milimetricamente planejados e que todos os passos que eu dei fazem todo o sentido e se complementam. Bom, olhando agora, 20 anos depois, realmente tudo faz muito sentido e eu vejo que tudo que eu fiz e que eu aprendi se complementa e faz com que eu seja hoje uma coach melhor. Durante todos os processos de mudança que eu empreendi na minha carreira, uma coisa era comum e constante: a dúvida. Será que eu estava dando os melhores passos? Será que tudo aquilo ia me levar a algum lugar melhor? Por que eu não poderia ser como tantas pessoas que eu conhecia que iniciavam uma carreira e iam progredindo nessa mesma carreira até o fim dos seus tempos de vida produtiva? Estas e outras dúvidas também passam pelas cabeças de boa parte das pessoas com quem eu trabalho. São pessoas que têm sucesso naquilo que fazem, estão satisfeitos com suas carreiras, mas que querem dar um novo salto, querem chegar à próxima etapa de sua carreira. Ou então, são pessoas que estão insatisfeitas com seus trabalhos e que pensam em mudar de carreira ou de emprego, quem sabe fazer alguma coisa totalmente diferente. E nesse processo, tanto faz qual é a situação em que você se encontra nesse momento. Se você vai promover uma mudança na sua vida ou na carreira, a dúvida é inevitável, porque não há garantias de que ao final desse processo, de todo o esforço que você vai fazer, você vai realmente estar num lugar melhor do que aquele que você estava antes. A vida não nos dá garantia alguma, e é justamente essa falta de garantia que faz com que muitas pessoas fiquem paralisadas. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha duas coisas muito claras para mim. Uma era que eu queria trabalhar com pessoas, e a outra era que eu queria fazer alguma coisa que realmente me realizasse e me desse satisfação. Só faltava uma coisa: saber exatamente como é que eu ia trabalhar com pessoas e ao mesmo tempo me sentir satisfeita e realizada. Eu estava cursando administração de empresas, e a área que mais me pareceu afim a essas duas coisas que eu queria fazer era a área de recursos humanos. Mais especificamente, eu achei que eu ia gostar muito de trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Eu me especializei e logo comecei a trabalhar, ministrando treinamentos e fazendo planejamento de programas de desenvolvimento. Quando eu alcancei o nível que eu sempre tinha sonhado, estava trabalhando com grandes empresas, em grandes projetos, envolvendo muitas pessoas, uma coisa muito estranha aconteceu. Aquilo deixou de me satisfazer. Foi muito estranho e na época eu demorei bastante a entender o que estava acontecendo comigo. Por que quando eu estava alcançando tudo aquilo que eu sempre quis, eu já não me sentia tão satisfeita e realizada? Com o tempo, eu fui percebendo que aquilo já não estava me desafiando tanto quanto no início e que eu precisava então dar um passo à frente. Eu queria ir mais a fundo. Eu queria trabalhar com problemas e questões mais profundas das pessoas relacionadas às suas carreiras. E mais uma vez o mesmo problema se apresentou. Como é que eu ia fazer aquilo? Eu busquei várias alternativas e fiz várias formações como terapeuta. E aos poucos comecei a trabalhar como terapeuta também, paralelo à minha outra atividade. Porém, com o tempo, eu percebi que eu não queria realmente trabalhar como terapeuta. Eu queria trabalhar com foco no futuro e não no passado. Queria trabalhar com pessoas que tivessem sonhos e quisessem agir para realizar esses sonhos. Então, eu achei que estudar neurociência pudesse ajudar. Entender melhor o funcionamento do cérebro, o que faz com que as pessoas tomem decisões, como é que o funcionamento do cérebro influencia na nossa motivação, no nosso estresse, em várias questões relacionadas ao nosso trabalho. Mas, com o tempo eu percebi que eu não queria ser uma neurocientista, que eu não queria estudar como o cérebro funciona. Eu queria sim pegar esses estudos feitos por outras pessoas e aplicar isso na vida real das pessoas, para ajudar elas a alcançar seus sonhos. O problema é que a cada tentativa frustrada dessa, eu ficava muito ansiosa e o meu nível de ansiedade só ia crescendo. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Ou será que eu estava só perdendo o meu tempo? Será que existia aquilo que eu estava procurando? Ou será que eu estava indo atrás de uma ilusão e devia simplesmente voltar a fazer aquilo que eu já fazia bem e que as pessoas valorizavam e estavam reconhecendo? Mas ao mesmo tempo eu sentia que se eu parasse de procurar,
eu ia me tornar um zumbi, como tantos que eu conhecia no meio corporativo. Pessoas desanimadas que não gostavam daquilo que faziam e estavam ali só trocando seu tempo por dinheiro e dolorosamente esperando anos e anos a fio de trabalho produtivo que ainda restavam até o sonhado dia da aposentadoria. Eu definitivamente não queria me tornar um desses zumbis. Então, não me restava nada além de continuar procurando. E foi então que eu finalmente encontrei o coaching. A minha transição de carreira ocorreu extremamente rápido. Em menos de um ano eu estava trabalhando somente como coach praticamente, 90% do meu tempo já era voltado só para o coaching, trabalhando com grandes empresas em projetos muito interessantes, com profissionais muito interessantes. E o principal, me sentindo muito feliz e realizada com aquilo que eu estava fazendo. Depois que eu andei todo esse caminho e olho para trás, eu vejo que realmente faz todo sentido. Tudo que eu fiz me preparou para que eu pudesse fazer essa transição de carreira de forma muito rápida. Mas certamente não era assim que eu pensava enquanto tudo isso estava acontecendo. E é exatamente dessa forma que muitas das pessoas com quem eu trabalho também estão, questionando suas decisões, sem saber se vão conseguir alcançar aquilo que desejam, ou pior, muitas vezes sabendo que não desejam mais aquilo que eles têm hoje, onde eles estão atualmente, mas sem saber exatamente o que eles querem para o futuro. O que acontece é que quando você tem um profissional que domina uma metodologia que realmente funciona para te ajudar nesse processo, ele pode ter muito menos ansiedade envolvida e pode ocorrer de forma muito mais rápida e focada. A ajuda de um profissional facilita bastante. Primeiro, porque você passa a fazer e a pensar em todas essas coisas com um método por trás disso. Segundo, porque quando você está envolvido emocionalmente numa questão, muitas vezes não consegue ver as coisas de forma tão objetiva. E esse profissional pode pontuar, questionar inúmeras coisas que vão facilitar para clarear suas ideias. Ficou curioso para saber como é que funciona um processo de coaching? Então clique no botão abaixo que a gente vai estar em contato. Tchau!